Vamos então resolver algumas questões dessa parte inicial da matéria. Aqui, pessoal, vai ser um bloco Sebrasp, tá? Eu não trouxe aqui blocos de questões FGV e FCC porque como elas têm algumas opções alternativas, sempre a alternativa traz algum tópico lá da frente. Então, eu me contive aqui em questões Sebrasp, mas está tranquilo, é só para a gente sedimentar o que nós vimos até então. Obviamente, nos próximos blocos de questões, eu vou trazer outras bancas que têm conteúdo próprio ali dos próximos tópicos, tá joia? Então vamos lá. O interpretador Python converte o código-fonte para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído junto com o interpretador para facilitar a execução. E aí, o que vocês me dizem? Vamos lá? Questão certinha, tá? Isso aqui traz aquele processo que eu expliquei para vocês. Então veja, nós temos o interpretador Python. Falei com vocês que o interpretador Python, muitas vezes ele vai fazer isso tudo aqui, ó, de forma transparente para a gente. A gente escreve o código-fonte, joga lá o interpretador e ele faz tudo para a gente de forma transparente, né? Mas a questão trouxe aqui de forma mais detalhada. Então vamos lá. Ele converte o código-fonte, que é esse aqui. Nosso código-fonte é o código-fonte que nós escrevemos, nós programadores. Agora você também vai ser programador. Não, né, pessoal? Você não vai aprender a programar. Mas você vai entender, né? O curso aqui não é para aprender a programar, mas você vai entender, ler código Python sem problema algum. Isso a gente vai aprender. Então a gente vai ter lá o nosso código-fonte. Ele vai ser compilado, ó, e vai gerar um bytecode, né? Que é isso, o interpretador do Python converte o código-fonte para o formato bytecode, que é multiplataforma. De fato é multiplataforma, né? Foi o que eu falei com vocês. A partir do momento que a gente tem um bytecode aqui, ó, eu vou ter uma máquina virtual machine, a PVM, que vai permitir interpretar esse bytecode. Então eu posso ter aqui o meu sistema operacional Windows com a sua máquina virtual, com a sua Python Virtual Machine. Eu posso ter aqui o Linux com a sua Python Virtual Machine. Eu posso ter aqui o Mac com a sua Python Virtual Machine, né? Então veja, isso aqui faz com que seja multiplataforma, porque eu tenho um mesmo código que ele pode rodar tanto no Windows, tanto no Linux, quanto no Mac, ou qualquer outro sistema operacional, porque o Python Virtual Machine, ele vai pegar esse bytecode e vai interpretar para rodar no sistema operacional específico, seja Windows, Linux, Mac, por aí vai. Então, beleza, é multiplataforma e pode ser distribuído junto com o interpretador para facilitar a execução. Isso aqui mesmo, né? Cada um, o Windows lá com o seu Virtual Machine, o Linux com o seu e o Mac com o seu. O Windows você tem que instalar, né? O interpretador. O Linux e o Mac eles já vêm com esse interpretador Python, né? Com o Python ali já instalado. Como se fosse um software que você baixa e instala. É isso, tá joia? Então, questão certinha. A linguagem Python e seu interpretador estão disponíveis para as mais diversas plataformas. Acabamos de falar sobre isso, né? Para que seja usado em determinado sistema operacional não suportado, é possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando um compilador C. Nesse caso, o código-fonte é traduzido para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. Então, vamos com calma nisso aqui. Então, vamos lá, né? Ó, linguagem Python e seu interpretador estão disponíveis para as mais diversas plataformas. Beleza, até aqui tudo bem. Para que seja usado em determinado sistema operacional não suportado, é possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando o compilador C. Então veja, é o que eu falei com vocês, né? Já tem naturalmente o interpretador ali em alguns sistemas operacionais. Mas ó, para que seja usado em determinado sistema operacional não suportado, ou seja, que não tem o interpretador instalado, é possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando um compilador C. Nesse caso, o código-fonte é traduzido para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. Pessoal, que está certinho, tá? Vamos voltar aqui, ó. Já vamos direto aqui que eu vou explicar com mais calma. Ó. Então, beleza. Quer dizer que, caso não, o sistema operacional não tenha esse interpretador, é possível gerar o Python a partir do programa fonte. O programa fonte é esse aqui, é o código-fonte que a gente vai escrever, utilizando um compilador C. Aí, ó, eu falei com vocês que esse arquivo, esse código-fonte, ele passa por um processo de compilação. Esse processo de compilação, pessoal, é um compilador, né? Quem faz a compilação é um programa que a gente chama de compilador. E ele é escrito na linguagem de programação C, tá? Então, isso aqui, ó, eu fiz questão de trazer essa questão, mesmo sendo mais antigo, em 2011, só para trazer esse detalhe para vocês. O programinha que vai executar, que vai compilar e transformar o nosso código-fonte em um bytecode, ele é escrito na linguagem de programação C. Tudo bem? Então, até aqui está tudo certo.
Nesse caso, o código-fonte, que é esse aqui, é traduzido para o formato bytecode, que está aqui, né? Compila, transforma em bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. É exatamente, que é multiplataforma e pode ser distribuído para o Mac, Linux, Windows e por aí vai. Então, questão certinha. Beleza? Então, repetindo mais o mesmo processo aqui. Na linguagem Python, os arquivos com a extensão .pyc permitem combinar em um único arquivo-fonte códigos em Python e em C. O que vocês me dizem? E aí? Interessante, já vem bem para estatística, ó. E é natural, né? Porque vocês viram lá que a gente usa Python muito para, por exemplo, né? Lidar com inteligência artificial, explorar dados. Então, tem ligação bem ali com estatística também. Então vamos lá, essa questão está errada, por quê? O que é o ponto .pyc? O ponto .pyc é isso aqui, ó, pessoal. Ponto .pyc é o código-fonte que é compilado. Uma vez compilado, ele vai ser transformado em uma linguagem intermediária, que a extensão dele é ponto .pyc, tá? Então não tem essa de a extensão .pyc permite combinar um único arquivo-fonte, códigos em Python e C, nada disso. A gente pega o arquivo Python, que é .py, que é o código-fonte, ele é compilado e ele é transformado em um arquivo com código intermediário, que a extensão dele é .pyc, tá? Já mas não tem nada a ver. Lembrando, ele tentou aqui, né, essa questão, ela foi inteligente, na verdade, porque ele tentou trazer alguns conceitos que existem, mas são confusos, né? Porque, por exemplo, o compilador do Python é escrito na linguagem de programação C. Então ele tentou fazer essa jogada, mas não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o ponto .pyc é uma linguagem intermediária, bytecode, não é que ela mistura códigos Python e C, não é isso, tá joia? Então, questão errada. A linguagem de programação Python é bastante utilizada no tratamento de dados devido à sua flexibilidade e vasta coleção de bibliotecas, permitindo a realização de manipulações complexas nos dados, a criação de modelos estatísticos e a automação de tarefas, além de suportar a integração com diferentes fontes de dados. E aí, o que vocês me dizem dessa questão? Pensem aí e me falem. Essa questão aqui, pessoal, ela traz um conceito de biblioteca. O que é uma biblioteca? O que é biblioteca quando a gente está falando de programação? Biblioteca é isso aqui, ó. Eu trouxe aqui um exemplo. Bibliotecas são arquivos contendo funções e códigos prontos para serem reutilizados. Biblioteca, pessoal, é como se eu pudesse pegar um bloco de código que já está escrito e reutilizar. Isso facilita muito a minha vida enquanto programador, porque veja só, vamos supor que eu quero pegar um número e elevar ele ao cubo. Eu poderia vir aqui ó, com um código Python pronto. Não preocupe com o código em si, aqui é só para vocês terem ideia, tá? Já já isso aqui vai ficar muito familiar para vocês. Então vamos lá, eu tenho o número 3. Eu quero elevar o 3 ao cubo. O que eu poderia fazer? Poderia pegar o número. O que é esse número? É um rótulo, é uma etiquetazinha que contém o valor 3. Então eu pego esse número que contém o valor 3, multiplico pelo próprio número que contém o valor 3 e multiplico pelo próprio número que contém o valor 3. Então eu estou elevando ao cubo. Né? Vai estar aqui, vai printar, vai mostrar o resultado, que vai ser o rótulo resultado vai receber 3 vezes 3 vezes 3, vai dar aqui 27, né? Beleza. O que eu posso fazer isso? Posso. Mas eu posso usar uma biblioteca. O que é isso? Eu posso importar uma biblioteca chamada math, matemática, né? Então, ou seja, é como se eu estivesse importando códigos já prontos e eu só uso eles. Então, como que eu poderia fazer a mesma coisa? Eu poderia pegar o número 3, né? O número, vou jogar 3 no rótulo aqui, número, e eu vou uso essa biblioteca, o math, ela vai ter esse trechinho de código aqui, ó, que chama poke aqui, quer dizer power, né? Vai elevar determinada potência. E aqui que eu faço? Eu passo o número, qual é o número? É 3, e eu elevo ele a cubo. Então, esse trecho de código aqui, ó, ele está escrito, na verdade, nessa biblioteca. Então, essa biblioteca é como se fosse um arquivo com vários códigos. E aí eu posso simplesmente usar trechos que já automatiza meu processo. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando um número, que é o 3, e está elevando a potência de 3. 3 ao cubo. Poderia ser, por exemplo, aqui, ó, 4. Aí seria aqui, ó, 3 elevado a 4. Poderia ser 10. Seria 3 elevado a 10ª potência. Se eu não uso essa biblioteca, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Número vezes número vezes número vezes número vezes número vezes número 10 vezes. Vezes número vezes 10 vezes, entendeu? Então, a biblioteca é isso, é usar trechos de código já pronto que ele me traz recursos. Ele deixa a minha linguagem mais rica, mais fácil, né? Mais poderosa. Por quê? Basta eu usar math.poll, passar o número e colocar aqui qualquer potência que eu queira. Se eu quiser levar a 100, ok, eu boto 100 aqui. Se eu não usar essa biblioteca, eu vou ter que escrever isso aqui ó, de uma forma mais complexa. Tem outras formas também, né? Mas só para você conseguir diferenciar. Teria que multiplicar o número vezes número vezes número 100 vezes. Estou exagerando, né, pessoal? Mas pensa nisso.
Eu tenho ferramentas para automatizar o meu processo. Para isso que serve bibliotecas. Ela me traz muitos recursos já prontos que eu simplesmente utilizo de forma muito simples, como essa aqui, tá? Então, é só um adendo aqui para você não ficar sem entender o que é biblioteca. Mas já vamos aqui para a resposta, essa questão está certa, né? E vamos analisar com calma a alternativa. A linguagem de programação Python é bastante utilizada no tratamento de dados devido à sua flexibilidade e vasta coleção de bibliotecas. Beleza, vimos que é vasta coleção de bibliotecas. Ok. Agora, permitindo a realização de manipulações complexas nos dados, olha aqui que eu falei com vocês, ó, onde que o Python é utilizado. Ó, eu trouxe para vocês, ainda falei bem sobre a questão da inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, né? Isso aqui, pessoal, tem muito a ver com a manipulação complexa nos dados, né? Até se a gente for dar uma olhada mais para o campo científico e de cálculo, também é uma manipulação complexa dos dados, né? Criação de modelos estatísticos, também tem muito a ver com o próprio campo de machine learning, né, de ciência de dados e por aí vai, e também com aplicações científicas e automação de tarefas. Sim, é muito usado para automação, que é automação. Além de suportar a integração com diferentes fontes de dados. Então é isso. Integração com diferentes fontes de dados também tem muito a ver com ciência de dados, que você consegue, né, buscar dados em várias fontes, tem a ver com Big Data e por aí vai. Mas é isso, pessoal. São características, né? A questão aqui ela é bem assim, conceitual, mas veja, está totalmente aderente àquelas situações em que o Python é utilizado no dia a dia. Tá bom? Então, questão certinha. Python é uma linguagem multiplataforma com programação estrutural. E aí, o que vocês me dizem? Aqui é uma questão polêmica, tá? Sebrasp deu como errada. Eu coloquei com um asterisco porque eu discordo. Eu discordo, eu acho que essa questão está certa. Mas qual que é o grande ponto aqui? Fala que Python é uma linguagem multiplataforma, de fato nós já falamos exaustivamente sobre isso, né? Pode rodar em vários sistemas operacionais e por aí vai, com programação estrutural. O que eu trouxe para vocês? Eu falei que Python ela é multiparadigma, né? Ela é uma linguagem que suporta vários paradigmas de programação, tais como procedural, orientado a objetos e funcional. Esse paradigma estrutural, pessoal, ele é muito próximo aqui do procedural. É aquela receitinha de bolo, né? Você vai estruturando ali um procedimento, instruções para ser executado. Então, programação estrutural e procedural, a gente pode considerar aqui que é basicamente a mesma coisa, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas a título de característica do Python, você pode falar que é estrutural, pode falar que é procedural, sem problema algum. Agora, por que eu acho que está errada a questão? Aliás, que eu acho que está certa? Porque na minha concepção, a questão não limitou a programação estrutural. Ele fala Python é uma linguagem multiplataforma com programação estrutural. Sim, pode ser com programação estrutural, pode ser orientado a objetos, pode ser funcional, não tem problema, né? Então a Sebrasp, ela deu o gabarito errado porque ela entendeu que esse comando aqui está restringindo. É como se ela falasse assim, não, mas não é só estrutural, pode ser orientado a objetos, pode ser funcional, pode ter outros paradigmas. Mas na minha concepção, não. Se tivesse assim, ó, Python é uma linguagem multiplataforma que só permite programação estrutural. Aí estaria errada, sem dúvida, porque não é só estrutural, tem outros paradigmas. Mas para mim a questão não restringiu. Python é uma linguagem multiplataforma com programação estrutural? É. Python é uma linguagem multiplataforma com programação orientada a objetos? É. Python é uma linguagem multiplataforma com programação funcional? É. Python é uma linguagem multiplataforma só com programação estrutural? Aí tá errado, aí estaria limitando, certo? Então não vejo um erro aqui nessa questão. Não tá errado, eu não tô vendo esse limitador. Porém, a banca considerou como errado e na minha concepção seria certo. Sebrasp, né, pessoal? Por isso que a gente tem que fazer muitas questões para pegar o jeito da banca, tá joia? Então ficamos aqui com esse primeiro bloquinho de assuntos, questões mais teóricas, mais introdutórias. Até já!